Olá, boa noite. Você acompanha aqui na TV Câmara mais uma edição do programa Câmara Mulher. Você pode nos acompanhar pelo canal 16 ou também pelas redes sociais da TV Câmara. E nunca se ouviu falar tanto sobre empoderamento feminino. As mulheres podem quase tudo, mas tem uma coisa que a gente não pode, que é descuidar da saúde. Por isso, hoje eu converso com a ginecologista Carolina Valer Parisotto, que vai falar um pouquinho com a gente sobre saúde da mulher. Boa noite, doutora Carolina. Bem-vinda à TV Câmara. Obrigada pelo convite. Doutora Carolina, então eu te pergunto, as mulheres são a maioria da população brasileira e de acordo até com o governo federal, elas são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde. Então, isso quer dizer que as mulheres ficam mais doentes ou que elas procuram mais, ajuda? Com certeza, porque elas procuram mais ajuda, né? Eu acho, assim, nós mulheres, inclusive a gente tem uma longevidade maior que a dos homens, né? Porque a gente se cuida mesmo, né? A mulher é muito preocupada, eu acho que a gente já tem o instinto materno também, isso desde o nascimento dos filhos, desde que a gente é pequena mesmo, acaba sendo um ensinamento às vezes de mãe para filha, né? E as mulheres são muito cuidadosas. Fora que eu acho que também muito devido a prevenção do câncer de colo de útero, né, que a gente tem o hábito desde muito novas a coletar o preventivo anual, acaba que mesmo sendo uma consulta com o próprio gineco, acaba sendo clínico da mulher, a gente vai desde muito precocemente. Então a gente acaba indo mais no médico, né? Com certeza. E eu te pergunto, uma das questões indispensáveis para a saúde da mulher é, primeiramente, conhecer o seu corpo. Com certeza. Na verdade, eu acho que ainda falta muita questão assim de autoconhecimento, né? Nas escolas, isso é uma coisa que a gente deve repensar cada vez mais, não só para mulheres, acho que para homens e mulheres, né? Desde a educação sexual, e quando a gente fala de educação sexual, não é iniciação sexual, mas a gente conhecer o seu corpo. Muitas mulheres, quando vêm de famílias mais fechadas, não conversam tanto com as suas mães sobre a primeira menstruação, as mudanças corporais, né? Então, é muito importante o autoconhecimento e o conhecimento da fisiologia do próprio corpo. Doutora Carolina, também com relação a conhecer o seu corpo, existe, como você falava, um tabu. Então, as meninas hoje precisam se conhecer cada vez mais cedo, né? Conversar com as mães. Conversar com as mães, eu acho que tudo começa. Eu sou uma grande defensora, eu vivi isso na minha família, sou bem próxima à minha mãe. E acho que isso é uma porta de entrada para tudo, né? Quando a gente cria barreiras para assuntos, tabus, a gente acaba deixando que os filhos, tanto homens quanto mulheres, né? Mas falando aqui, né? A gente está falando de saúde de mulher, a gente acaba deixando eles descobrirem com informações às vezes não, né? Vão descobrir com uma amiga, vão descobrir no Google, ou vão descobrir vivendo a coisa. Então, se a gente traz essa informação da família, né? Se a gente trouxesse essas informações da escola, a gente diminuiria um monte de coisas que acontecem, inclusive a gravidez na adolescência, né? Porque isso acontece por uma desinformação, né? A paciente né? A mulher não conhece o próprio corpo, não conhece sobre o período fértil, ovulação. Então, a informação, ela é valiosa e deve iniciar, sim, de dentro de casa. Perfeito. E quando a gente fala de saúde da mulher, as questões ginecológicas, com certeza, elas vêm em primeiro lugar, né? São bem importantes. Tanto que, como você comentava, a mulher precisa realizar exames preventivos todos os anos, né? A partir de que idade se recomenda? Como é que é feito esse exame? A gente pensando em saúde de mulher e pensando assim na ginecologista, a gente desde a primeira menarca, que é a primeira menstruação da menarca, perdão, a gente já deve ter um acompanhamento, né, até para instrução dessa paciente, orientação de iniciação sexual, controle do ciclo, né, conversar sobre dor, falar da saúde dessa paciente que já não vai mais no pediatra, né, e começa com a primeira grande marco da vida da mulher, né, da vida fértil, que é a primeira menstruação. Mas falando em prevenção de câncer de colo de útero, a gente inicia o primeiro Papa Nicolau, preventivo, após 1 ano da primeira relação sexual. E o segmento, segundo o INCA, né, e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Ministério da Saúde, deveria ser feito a cada 2 anos, se o preventivo estiver ok.
não é o que a gente acaba fazendo no consultório, né? No consultório varia muito da história da paciente, do risco dessa paciente, exposição, número de parceiros, enfim, tudo, um monte de coisas, né? Então a gente acaba fazendo segmento mais de pertinho, né? Não fica, é muito difícil a gente ficar, a não ser em pacientes de mais idade, ficar 2 anos sem fazer. Então, assim, iniciou a vida sexual, 1 ano após, já tem que iniciar o preventivo e, preferencialmente, anualmente, a gente repete o preventivo. E falando nisso, o exame preventivo ele é para prevenir, para diagnosticar precocemente o câncer de colo de útero e também o de mama, né? Então são questões bem importantes que infelizmente são cada vez mais casos e em mulheres cada vez mais jovens. Isso. Na verdade, é assim, o Papa Nicolau, o exame preventivo, o citopatológico de colo de útero, ele detecta, a gente raspa ali no colo do útero, né, e manda as células para o patologista, que é o médico que avalia essas células. Então, isso é para avaliar lesões, né, precursoras do câncer de colo de útero ou para o colo ou já o câncer de colo de útero. Então, ele é um exame de diagnóstico precoce e preventivo, né? Outra coisa que é muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero é a vacina do HPV, que é muito importante, que as mães não devem ter medo de vacinar suas filhas, né? E pensando no câncer de mama, que agora a gente vai também, mês que vem estamos no Outubro Rosa, daí já é outra questão. A mama, sempre o ginecologista deve avaliar, tá? Não existe ir no ginecologista, vamos olhar só metade do corpo. Não, a mulher tem que ser examinada o corpo inteiro, pressão, mama, tudo, né? Por inteiro, né? O ginecologista não trata só uma parte. E a avaliação do câncer de mama, quando a gente detecta alguma alteração no exame, aí que é avaliada, mandada para exame de imagem. Senão, a gente inicia exame de imagem em casos suspeitos, ou se tiver histórico familiar a partir dos 35 anos, né? Mamografia, falando em mamografia, isso, né? E a partir dos 40 anos, se a paciente não tem histórico familiar de câncer de mama. Bom, e falar da saúde da mulher, doutora, justamente essas doenças que podem atingir as mulheres é falar de qualidade de vida, de estilo de vida saudável. Então, o tabagismo, a bebida alcoólica, a falta de atividade física são questões que influenciam diretamente na nossa saúde. Com certeza. A gente tem que, na verdade, a gente tem que passar de uma antiga medicina para uma nova medicina, né? De tentar parar as doenças, continuarão sempre existindo, né? Mas a gente deve promover saúde e não tratar doenças, né? Isso é o que eu acredito. E isso começa de casa, de estilo de vida, então uma alimentação saudável, exercício físico, sono, né? A gente promover coisas boas que nos geram prazer, né? Inclusive a vida sexual é um dos pilares da qualidade de vida. Então, a gente promove, isso já é meio caminho andado. O paciente tem que saber, a paciente, a mulher, que metade da saúde dela ou mais é ela mesma que promove. Claro. Eu até tenho um dado aqui, doutora, bem importante, que essas questões como o tabagismo, o sedentarismo, são bem particulares para as mulheres, porque problemas cardiovasculares e respiratórios são os que mais matam mulheres hoje no Brasil. Então, por que isso acontece? Não, a gente sabe, hoje em dia, eu acho que das piores doenças que possa existir, que dá múltiplas comorbidades, é a obesidade, né? A obesidade e sedentarismo é o que aumenta o risco de hipertensão. A gente sabe que um paciente em sobrepeso que é hipertenso, que se diminuir 10% do peso, já vai ter uma melhora da pressão, melhora de risco de diabetes. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa ter uma luta contra a obesidade, né? Então, é muito diferente a gente ver hoje em dia também que há um segmento de padrão, não é que só pessoas magras, né? Não é isso, é promover saúde, exercício físico, né? Pelo menos 150 minutos de exercício físico semanal, é preciso isso. Tabagismo, isso aí não precisa, né? É chover no molhado, que não há benefício nenhum.
Então, piora também o sedentarismo, a falta de exercício físico, a má alimentação, tabagismo, pioram muito os sintomas da menopausa. Isso é importantíssimo falar, né? Piora muito o calorão. Também na gravidez, piora muito a qualidade da placentação, também aumenta risco para trabalho de parto prematuro. Então, tudo começa com o estilo de vida saudável, né? Perfeito. Doutora Carolina, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, a gente retorna então com mais informações sobre a saúde da mulher. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre saúde das mulheres. Por isso, eu converso com a ginecologista Carolina Valer Parisotto. Doutora, nós conversávamos no primeiro bloco de algumas doenças que atingem as mulheres. Agora eu queria falar de uma questão que todas as mulheres precisam passar, que é, por exemplo, a TPM. Muita gente acha que é frescura, né? Mas pode até ser uma doença, né? Um problema que se torna mais grave. Isso aí. A TPM, ela é a tensão pré-menstrual, né? Ela acontece por uma variação hormonal ali no final do ciclo, né? E a gente considera ela normal até que ela atrapalhe o dia a dia da paciente, né? A gente tem a TPM, que é a tensão pré-menstrual, e tem a síndrome disfórica pré-menstrual, que é quando a paciente realmente fica muito abalada psicologicamente, não tem condições de trabalhar, e nesse sentido essa TPM precisa ser tratada, né? Então, assim, quando é uma coisa leve, a gente trata com boa alimentação, a paciente respeitar o corpo, ficar mais tranquila naqueles dias, né? Diminuir ritmo, diminuir exercício físico, né? Se hidratar bem. Quando já é uma síndrome disfórica pré-menstrual, se a paciente não fica bem, aí tem indicação até de tratamento medicamentoso, né? Endometriose, também relacionada, né, à menstruação e afeta hoje cada vez mais mulheres. O que é, doutora? Então, a endometriose explicando assim mais simplesmente, é quando as células ali de dentro do útero, que é as células menstruais, né, endometriais, que a gente fala, se implantam em outros locais fora do útero, né? Então, trompas, bexiga, intestino. Então, essas mulheres no período menstrual têm muita dor, né? Às vezes dor para urinar, às vezes alterações intestinais, né? Então, essas pacientes precisam de investigação. Primeiro, se é a paciente que tem muita cólica, não é normal, assim, sentir muita cólica, né? Que atrapalhe o dia a dia, que atrapalhe o dia a dia da paciente. Se essa paciente acha que está sentindo cólica além do normal, precisa investigar essa doença. Essa doença está muito ligada à infertilidade, né? Então, precisa ser investigada. E o tratamento para endometriose? Claro, doutora, como a gente falava, cada caso é um caso, mas no geral, é com contraceptivos? Então, o tratamento da endometriose, ela tem dois focos para a gente seguir, né? Se essa paciente está pensando em engravidar, essa paciente precisa provavelmente ir para um procedimento cirúrgico, né? Tem que ver quanto que está, quão profunda essa endometriose, mas ela precisa de um tratamento cirúrgico para tratar essas lesões, né? Cirurgicamente, para avaliar essas trompas, porque pode causar uma obstrução tubária. E se essa paciente não tem vontade de engravidar no momento, só quer uma melhora de sintomas, a gente tem que fazer parar a menstruação. E aí pode ser usado anticoncepcional, pode ser usado DIU hormonal, implantes, né? Então tem múltiplas medicações para a gente parar a menstruação. E sim, o anticoncepcional é um deles. Certo. Doutora, falando em anticoncepcional, na tua opinião, qual é o melhor meio contraceptivo para a saúde da mulher, né? São os comprimidos? É o DIU? Bom,
eu acho que cada caso é um caso. É muito difícil falar assim em melhor método anticoncepcional, porque o melhor método é o que a paciente mais se adapta, né? Eu sou muito fã do DIU, né? Acho que o DIU é uma anticoncepção de longa duração, que não depende da tomada da paciente, né? Não tem risco para doenças tromboembólicas. Só que para a colocação do DIU, a gente precisa ter uma paciente que já iniciou a vida sexual e que não pense em engravidar brevemente, né? Não é contraindicação colocar em pacientes que ainda não tiveram filhos, mas a gente se basa em uma paciente, doutora, eu penso em engravidar metade do ano que vem, ou final desse ano, então tu colocar um DIU numa paciente que logo vai tirar, às vezes não vale a pena. Então, é cada caso, tem que ver que época da vida essa paciente tem, qual que é a indicação, se ela tem contraindicações para uso de anticoncepcional, se ela faz essa tomada desse anticoncepcional ok. A gente sabe que o anticoncepcional são hormônios que a gente está... E que numa vida ideal, o ideal seria que a gente se cuidasse sem eles, né? Eu sou muito defensora, assim, do ciclo natural da mulher, mas nem sempre isso é possível, principalmente para mulheres mais jovens, né? Adolescentes, então, 6 a cada 10 mulheres que não usam nenhum método engravidam, então tem que avaliar, paciente por paciente. Falando agora da menopausa, ela é encarada por muitas mulheres como uma doença, né? As mulheres que vão chegando na idade dela acontecer vão ficando assustadas. Então, o que você tem a dizer para nós sobre a menopausa, né? Dá para aliviar os sintomas? Qual é a idade que geralmente começa? Então, a menopausa, então é quando nossos ovários entram em insuficiência, né? Então, param de produzir qualquer tipo de hormônio. E isso acontece normalmente entre 50 e 55 anos, né? A gente fala que a menopausa precoce é abaixo dos 40 anos. E entre os 40 e os 50, mesmo as pacientes que não entraram ainda na menopausa podem ter sintomas climatéricos. Então, calorão, humor mais depressivo, cansaço, irritabilidade, secura vaginal. Então, assim, eu acho que para as pacientes que não têm contraindicação para uso de reposição hormonal, é uma ótima opção para as pacientes, tá? Se a gente for pensar, eu sempre gosto de falar isso para os pacientes, assim, que a gente entra na menopausa aos 50 e que a gente vai viver, vamos botar por baixo, tá? 90 anos, a gente vai ficar 40 anos sem qualquer tipo de hormônio no corpo. Isso é muito impactante para a mulher, né? Para a pele, para o cérebro. Então, a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade, que é logo que a mulher entra na menopausa, fazer um check-up ginecológico. Se essa paciente não tem contraindicações, e daí existem algumas, né? Por exemplo, uma delas é câncer de mama que a paciente tenha tido previamente, ou tromboembolismo, né? A gente deve iniciar. Eu sou uma grande defensora da reposição hormonal, né? Desde que a gente use o que tem de melhor para usar, né? Mas, caso essa paciente tenha contraindicação para uso de hormônio, existem outras opções, né? Sempre, em primeiro lugar, estilo de vida, que a gente já tinha falado. Claro. Exercício físico, mas há alguns antidepressivos, fitoterápicos que a gente pode usar quando essa paciente não deseja usar reposição hormonal. E é importante a gente falar que sempre com o acompanhamento de um profissional, né? Nenhuma mulher deve fazer uma reposição por conta, né? E isso não vale só para menopausa, né? Isso é bem comum, as mulheres vão atrás, assim, falam com a amiga e coisa, mas o que é bom para amiga não quer dizer que seja bom. Com certeza. Impossível a gente falar, doutora Carolina, de saúde da mulher sem falar da gestação, que eu acho que um dos fatores que mais altera a saúde da mulher, né? Seja fisicamente, psicologicamente. Então, é um momento bem importante que a mulher deve se preparar, deve conhecer seu corpo. Bom, a gestação, eu tenho um carinho enorme, né? Eu amo fazer obstetrícia. E eu vejo, antes de mais nada, assim, não medicamente falando, mas a gestação é uma bênção, né? A gente cria um outro ser humano com células diferentes da nossa e que a gente tá nutrindo, né? Nutrindo esse ser humano desde sentimentos, de nutrição mesmo, falando de comida e tá crescendo dentro da sua barriga. Então, assim, eu acho que a gestação é uma ótima oportunidade para grandes mudanças na vida e aprendizados, e precisa de um acompanhamento bem importante. A gestação, a gente pode, como é que eu vou usar a palavra, assim,
a gente está preparando o filho para uma vida adulta também, tá? O que a gente faz na gestação também influencia na vida adulta, na prevenção de doenças metabólicas, endócrinas do nosso filho e às vezes até do nosso neto. A gente, por exemplo, citando um exemplo, a diabetes gestacional, né? Se acontecer, a mãe, essa criança pode desenvolver futuramente. Então, a mãe deve se cuidar sim, né? Deve ter uma vida bem saudável. E quando a gente fala também em gestação, são 9 meses que o corpo leva para se preparar, doutora Carolina. Muitas mulheres não estão preparadas para o pós-parto, acham que o seu corpo vai voltar imediatamente. Não é bem assim, né? Eu acho que assim, a gente tem que parar de seguir tantos padrões e saber que durante a gente ganha, né, peso, é preciso, né, faz parte, é normal. E há muitas mudanças hormonais durante a gestação. Então a gente tem que aceitar, viver com calma, cada momento, focar na maternidade, claro, sem deixar de se cuidar, mas não se exigir assim padrão Instagram, padrão Facebook, porque isso não existe, né? E a gente, logo após, a grande maioria, pelo menos quem deseja amamentar, precisa estar bem nutrida, precisa estar bem de cabeça, então a gente tem que ter menos cobrança nessa fase, né? O puerpério já é o corpo já sofre um trauma, sendo de parto ou cesárea, né? Uma grande mudança para o corpo, então a gente precisa se cuidar e se cobrar menos. Perfeito. Para encerrar, doutora Carolina, eu quero que tu deixe algumas dicas para as mulheres que estão nos assistindo de como cuidar bem da sua saúde, né? Seja em casa, seja como profissional. Bom, então, meninas, assim, o que eu prezo muito, eu adoro escolher minha profissão, eu adoro atender mulher, só atendo mulher. E eu acho que a gente tem que ter muito amor próprio, né? Se cuidar, seja em qual fase da vida. A mulher, ela tem a primeira menstruação, depois a gestação, o puerpério, a menopausa. Então, a gente vive correndo atrás dos nossos hormônios. Então, a gente precisa se cuidar, se permitir, se cobrar menos, se amar. E falando na minha profissão, ter uma ginecologista, uma obstetra, que seja sua amiga, sua parceira, né? É tão importante esse vínculo, que muitas vezes é o único médico que vê a paciente por anos, né? Então, eu acho que é isso, se empoderar, ir atrás do melhor alimentação, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, não é só, né? As doenças psíquicas também refletem no nosso corpo. E é isso. Eu amo atender mulher e acho que a gente precisa se amar. Com certeza, doutora, muito obrigada pelas informações importantes que tu trouxe hoje aqui para nós. Foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, tá bom? Um grande abraço. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que agora acontece de forma remota. Hoje eu conversei com a doutora Carolina Valer Parisotto, ginecologista e obstetra. Uma boa noite para você e até a próxima semana.